Se você acha que Sir Gawain é o único sobrinho do rei Arthur, eu vou dizer para você que está muito errado. Afinal de contas, existem vários sobrinhos. Mas depois de Sir Gawain, o mais famoso é Ivain, o filho de Morgana. Ivain, também conhecido como Cavaleiro do Leão ou também o Guardião da Fonte Encantada, é o protagonista de uma das histórias mais importantes da saga do Rei Arthur. Ela faz parte do antigo Mabinogion e é uma das histórias favoritas do grande mitólogo Joseph Campbell. Quer saber sobre a história do Cavaleiro do Leão? Fica aí no vídeo. Le chevalier s'ennuie l'arrêt, à chevauchant par la forêt. Hoje é dia de cultura e se você gosta de histórias de heróis e heroínas da humanidade, se inscreva no canal e acione o sininho para não perder nenhum dos vídeos que faremos por aqui, especialmente se você gosta dos contos do Rei Arthur e os seus cavaleiros. Eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre o Mabinogion, que são os contos galeses antigos que falam sobre histórias de heróis de uma forma bem simbólica, muito interessante, e o conto que eu contei anteriormente foi o Cilwch y Olwen, que é o conto mais antigo que envolve o Rei Arthur de uma forma completa que se encontra por aí. E agora eu vou fazer a outra sequência dentro do ramo do Rei Arthur do Mabinogion, que é a história da Fonte Encantada. Quando foi adaptada para o francês, se tornou a história Chevalier du Lion, também conhecida, claro, em português, como o Cavaleiro do Leão. A história de Ivain, ou Olwen no antigo galês, é uma das histórias mais famosas da Távola Redonda, já foi adaptada para outras mídias, é claro, e é uma das histórias favoritas do grande Joseph Campbell. Ele já fez vários trabalhos em cima dessa obra, inclusive a gente pode achar muitos textos dele falando sobre o mito de Ivain. Temos que nos lembrar, antes de mais nada, que as histórias do Rei Arthur se passam no bosque de Broceliande, um mundo feérico, um mundo das fadas, onde haviam seres fantásticos que passavam inúmeras provas aos cavaleiros para proteger os mistérios que haviam no bosque. Então, os cavaleiros que se aventurassem no bosque passariam por aventuras que colocariam à prova não só suas capacidades físicas, mas especialmente suas virtudes morais. A nossa história começa justamente numa noite onde toda a Távola Redonda estava reunida. Quando se reuniam, os cavaleiros contavam seus feitos e aventuras especiais que haviam encontrado no mundo mágico. E um dos cavaleiros mais velhos, Sir Calogrenant, havia passado por uma aventura em que ele falhou e estava compartilhando com a Távola Redonda. Ele disse que andando pelos confins do bosque encontrou uma fonte encantada, que havia um vaso e uma pedra. Disse também que o ambiente passava uma mensagem de que não se deveria tocar na fonte, muito menos encher o vaso com água e despejar sobre a pedra. Mas como parecia se tratar de uma aventura especial, Sir Calogrenant colocou justamente a água no vaso e despejou sobre a pedra. Quando fez isso, uma tempestade tomou o céu e um cavaleiro numa armadura negra veio e o venceu rapidamente, derrubando-o de seu cavalo, fazendo com que Sir Calogrenant voltasse para a Távola Redonda vencido. Dizia que agora estava ali triste entre os cavaleiros da Távola Redonda e que colocava o desafio na mesa. Se alguém quisesse, que fosse até a Fonte Encantada, despejasse água sobre a pedra e desafiasse o Cavaleiro Negro. E então, na Távola Redonda, escutando as palavras de Sir Calogrenant, havia ali o, na época, mais novo cavaleiro da Távola Redonda, Ivain, filho do rei Uriens com Morgana. O jovem Ivain viu essa uma grande oportunidade para provar seu valor perante toda a Távola. Ele assume imediatamente o desafio e parte em direção à Fonte Encantada que havia descrito o antigo cavaleiro. Quando Ivain chegou na frente da Fonte Encantada, ele reconheceu todos os elementos que o cavaleiro havia dito para ele. Ele pega a vasilha, enche de água e devagar, quase cerimonialmente, ele faz então o que havia para fazer. Ele joga a água, despeja ela sobre a pedra e espera a magia acontecer. Tudo ocorreu exatamente como o antigo cavaleiro havia descrito. O céu foi tomado por uma tempestade e um cavaleiro negro surgiu para defender a Fonte Encantada. Mas como Ivain já o estava esperando, pôde facilmente se defender e eles lutaram bravamente até que Ivain, com muita bravura, conseguiu ferir o Cavaleiro Negro mortalmente. E o Cavaleiro Negro teve então que fugir em seu cavalo para o seu castelo, e Ivain o seguiu. Seguindo o corpo do Cavaleiro Negro, Ivain foi pego numa armadilha pelos guardas do castelo, que estavam enfurecidos por saber que alguém havia matado o guardião da Fonte Encantada. E quando Ivain achou que não teria como escapar, estava absolutamente preso, uma fada apareceu para o seu socorro. Essa fada se identificou como Luned e ela disse que o ajudaria a escapar. Entregou a ele um anel,
dizendo a ele que se ele vestisse esse anel, ninguém seria capaz de vê-lo. Ele estaria absolutamente invisível e assim poderia escapar da fúria dos guardas do castelo. Luned era a serva da rainha do castelo e, por ser sábia nas questões do amor, sabia exatamente o que estava fazendo agora que ela tinha visto que o guardião da fonte encantada, o Cavaleiro Negro, havia sido morto por um cavaleiro melhor. Invisível, Ivain entra no castelo e começa a perceber como as pessoas estavam recebendo a morte do Cavaleiro da Fonte Encantada. Entre as pessoas que estavam lá, tristes e chorando a morte do cavaleiro, estava Laudine. E para Ivain, ela era a mais bela dama que ele havia visto. Quando ele vê Laudine pela primeira vez, ele se apaixona perdidamente de uma forma súbita. Só que ao mesmo tempo em que o seu coração se enche de amor, ele também fica muito triste, pois sabia que a dama Laudine tinha motivos de sobra para odiá-lo. Afinal de contas, ele havia matado o seu marido. Mas Ivain era muito sortudo por ter como sua nova amiga a fada Luned, que era a serva da rainha Laudine, e com muito jeito ela convenceu a rainha a buscar um novo guardião para a Fonte Encantada, que não poderia ficar desprotegida. Luned despertou o senso de dever de Laudine e a convenceu a chamar o melhor cavaleiro que houvesse para proteger a Fonte Encantada. E quem melhor do que aquele que havia vencido o cavaleiro anterior? Luned convence Laudine a chamar Ivain, aquele que havia matado o protetor anterior. E por Laudine ser uma fada e lidar com as emoções muito diferente do que nós humanos lidamos, logo ela se apaixonou por Ivain e ambos se casaram. Desta maneira, Ivain, um humano, agora fazia parte também do mundo das fadas. Havia se tornado agora o protetor da Fonte Encantada e fazia isso com muita bravura. Todos aqueles que desafiavam a Fonte Encantada eram vencidos por Ivain, que vivia feliz ao lado de sua dama Laudine. E permaneceu assim por muito tempo, até que o rei Arthur deu falta de seu sobrinho e liderou uma comitiva até a Fonte Encantada. E o próprio Sir Kay despertou a fonte para convocar o guardião e ver o que havia ocorrido com Sir Ivain. Mas então Ivain, o guardião da fonte, chega sem perceber com quem estava lutando e enfrenta todos os cavaleiros da Távola Redonda, principalmente Sir Kay, e ele o vence. Como Ivain fazia parte agora do mundo das fadas, ele tinha poderes sobre os outros cavaleiros. Mas o rei Arthur, muito sábio, reconhece seu sobrinho e para a luta antes que acontecesse qualquer desastre. Ele reconhece Ivain e diz que sentia muito a falta de seu sobrinho na sua corte. E depois de uma calorosa recepção, o seu primo e melhor amigo, Gawain, disse a Ivain que ele tinha compromissos com a Távola Redonda, afinal de contas ele era um cavaleiro e havia feito votos para o rei Arthur e a corte de Camelot e todo o seu povo. E isso significava que Ivain precisava ser presente também na Távola Redonda. Convencido, Ivain vai até a sua rainha Laudine e pede para que ela permita que ele vá até a Távola Redonda e passe o tempo entre os cavaleiros do rei Arthur. E muito triste, Laudine permite que ele vá até a Távola Redonda e volte para o mundo dos homens. Só que antes, ela lhe faz um comunicado importante. Ivain, quando partisse para a Távola Redonda e a corte do rei Arthur, não deveria ficar lá mais do que 1 ano. Se desse 1 ano e ele não tivesse retornado, ele perderia sua conexão com o mundo mágico e não seria mais bem-vindo no mundo das fadas, no seu castelo, e também não seria mais bem-vindo ao lado de sua rainha Laudine. Ela entrega a Ivain um anel, dizendo que enquanto ele portasse esse anel, ele teria conexão com o mundo das fadas. E se ele não cumprisse sua palavra de voltar em menos de 1 ano, ele perderia esse anel. Ivain parte então para Camelot para viver seus compromissos como cavaleiro da Távola Redonda. E infelizmente, passa 1 ano e Ivain não retorna. O cavaleiro não cumpriu com sua palavra. Então, Laudine envia uma mensageira, uma fada que vai até a Távola Redonda e pede para que Ivain entregue o anel que ele havia ganhado de Laudine, pois ele não era mais bem-vindo no mundo das fadas, pois ele não havia cumprido sua palavra com a rainha. E Ivain entrega o anel com muita tristeza e vê a mensageira partindo, sabendo que ele não pertencia mais ao mundo das fadas.
Quando Ivaim entrega o anel que ele recebeu da dama Laudine para aquela dama mensageira, ele ficou com o coração arrasado. Estava muito triste, tão triste que até mesmo a sua condição de cavaleiro que havia feito ele esquecer da dama Laudine, ele abandonou. Ele não queria mais ser cavaleiro, não queria mais pertencer à corte do rei Arthur. Ele chegou inclusive a quase enlouquecer e perder totalmente a sua consciência. E foi dessa maneira que Ivaim chegou num grau quase animalesco. Depois de maldizer a sua memória e viver numa profunda tristeza por ter esquecido de Laudine, Ivaim abandonou totalmente sua memória. A partir de agora, ele já não lembrava mais de quem ele era. Temos que nos lembrar que, apesar de fazer parte da Távola Redonda como um dos cavaleiros, Ivaim era filho de Morgana, filho de uma fada, logo ele também pertencia ao mundo mágico. E é óbvio que a sua mãe, a fada Morgana, não deixaria ele sem socorro. Então ela viu o antídoto para tirar ele desse grau de loucura que ele havia alcançado. Isso não significa que Ivaim se curou. Ainda faltava uma coisa acontecer para que Ivaim se curasse realmente. O jovem encontra um dragão atacando um leão que estava indefeso. E então Ivaim mata o dragão para defender o leão. E depois de matar o dragão, ele entrega o seu corpo para o leão, pois Ivaim ainda não desejava viver. Mas, surpreendentemente, ao invés de comê-lo, o leão se ajoelhou aos pés de Ivaim, aceitando-o agora como seu dono e mestre. E por onde fosse Ivaim, lá estava o seu leão o acompanhando. Com o leão ao seu lado, Ivaim ganhou uma força a mais. Agora ele queria voltar a ser um defensor dos fracos e oprimidos, os votos que ele fez quando virou cavaleiro. E o leão estava sempre ao seu lado. Quando Ivaim enfrentava inúmeros inimigos, o leão estava lá. E por isso, Ivaim ficou conhecido como o Cavaleiro do Leão. Com essa força renovada, Ivaim voltou até mesmo para a Távola Redonda. Mas o seu semblante ainda era triste, pois lhe faltava mais uma coisa. Felizmente o destino não deixa brechas, e num dia no bosque procurando aventuras para ele e seu leão, Ivaim viu algo que ele achou que nunca mais veria. Depois de tantos anos, depois de tanto tempo, lá estava ele de frente para aquela fonte que ele achou que nunca mais veria em sua vida. De uma forma lenta, cerimonial, Ivaim pega então a bacia e, sem saber o que poderia acontecer, sem saber quem viria, ele despeja água sobre a pedra, quase não acreditando se realmente a magia faria novamente a ele a convocação do guardião da fonte encantada. Uma tempestade toma o céu novamente e Ivaim olha em direção ao local de onde viria o guardião. Ivaim descobre então que não viria ninguém menos e ninguém mais do que a própria Laudine. Ela veio defender o chamado da fonte encantada. E quando ela reparou que era Ivaim, ela não teve nenhuma dúvida e correu direto ao seu abraço, pois a falta que fazia no coração de Ivaim era a mesma falta que fazia no coração de Laudine. Não havia nada agora que os impediria de alcançar finalmente a paz. Ivaim retorna como guardião da fonte encantada e rei do castelo de Laudine. Mas agora, Ivaim sabia exatamente o que fazer para não cometer o mesmo erro. Para que sua memória jamais esquecesse de sua amada Laudine, ele levaria ela para onde fosse. Inclusive, enquanto Ivaim estivesse na corte do rei Arthur, na Távola Redonda, ao lado dele estaria Laudine. Depois disso, não havia nenhum lugar que Ivaim fosse que ele não levasse a sua amada Laudine. Aonde estivesse Ivaim, no mundo dos homens ou no mundo das fadas, lá estava também Laudine. Ivaim é então o herói que mantém a conexão do mundo dos homens, nossos compromissos terrenos, nossos compromissos com a Távola Redonda e o rei Arthur, e também o mundo das fadas, o mundo espiritual, nossos compromissos com a nossa própria alma. Então, quando Ivaim assumiu Laudine e ficou com ela o tempo todo, Ivaim assumiu sua alma e levou a sua alma, inclusive, para os compromissos no mundo dos homens. Não podemos nos dividir entre dois mundos. Os dois mundos devem pertencer a nós todos os momentos. Então Ivaim é o herói que escolheu ser a ponte entre o mundo mágico das fadas e o mundo dos homens. Ivaim tomou a escolha de ser a ponte. Tomou a escolha de ser um herói. Afinal de contas, ser herói
é uma escolha.